chamando Sara Medeiros ao vivo. Ela está no Tribunal de Justiça acompanhando alguns julgamentos hoje. Sara, quais são esses julgamentos? Eles continuam? Eles acabaram? Qual a informação que você tem para o nosso telespectador agora, Sara? Ricardo, a sessão do Pleno acabou agora há pouco, há cerca de 5 minutos, e 2 julgamentos importantes estavam previstos para acontecer hoje. A questão da subvenção e também do IPTU. Eu vou começar falando sobre a questão da subvenção, que é os embargos declaratórios impetrados pela defesa dos réus, solicitando a redução da pena, né? Que seja revista essa dosimetria. Eu vou começar fazendo uma retrospectiva para quem está em casa entender. Primeiro foi feito o voto do relator do processo, o desembargador Roberto Porto. Ele aplicou uma pena de 11 anos e 8 meses para os deputados Paulo Ragenberg, Augusto Bezerra e também para a assessora parlamentar deles. E o que é que acontece? Depois que ele proferiu esse voto, outros desembargadores acompanharam o voto do relator. Quando chegou do desembargador José dos Anjos, ele pediu vista, porque disse que precisava analisar melhor o processo. Nas 2 últimas sessões, ele trouxe o voto dele, divergindo do relator do processo, né, o Roberto Porto. Ele trouxe uma dosimetria diferenciada de 7 anos e 10 meses para os deputados e também para a assessora. E o Alberto Romeu, nessa mesma sessão, logo após o José dos Anjos ter proferido o voto dele, pediu vista também com a alegação de que precisava analisar melhor. Então, hoje ficou previsto dele trazer o voto dele, o desembargador Alberto Romeu, e ele trouxe. E trouxe um voto divergindo dos outros 2, com a dosimetria de pena menor, de 5 anos e 9 meses, e 10 meses, corrigindo. Então, trazendo 3 votos diferentes. Faltava votar o desembargador Edson Ulisses. Ele disse que por conta de ter 3 votos diferentes, né, com dosimetrias diferentes, também precisava analisar melhor o caso e pediu vista. Ficou para trazer o voto na próxima sessão ou não. Ele não deixou claro se vai trazer na próxima sessão. E o que a gente sabe é que na próxima sessão do dia 19, na próxima quarta-feira, é a última sessão do Pleno do ano. Ou seja, pode ser que esse julgamento fique para 2019. Também existem os embargos declaratórios também da Clarice Jovelina, da Alessandra e do Nolê, que por conta de não ter sido julgado dos outros, também vai ficando mais para frente. Quem está aqui conosco é o advogado de defesa da Clarice Jovelina, o Walter Neto. Walter, já são 5 sessões, pelo menos, né, que não há uma definição. Veja bem, não há uma definição de expedição de mandado de prisão. Já existe, na verdade, um entendimento do tribunal de 7 votos a 4, da pena dos deputados em si ser de 11 meses e 8 anos. Agora, essa divergência que aconteceu agora, hoje, a sessão foi bastante, na verdade, assim, um pouco até diferente do que acontece. Houve uma certa animosidade entre os desembargadores para julgar logo, né? Ou seja, resolver logo a pendência. Mas tem que ter calma, ter cautela. São pessoas, na verdade, são vidas que estão sendo julgadas, na verdade. E o doutor Edson Ulisses, por ser um desembargador, na verdade, diria assim, ter sido advogado, tem uma brilhante atuação no processo penal, no direito penal também. Já foi presidente da Câmara, né, Criminal do Estado de Sergipe, entendeu por bem, pedir vista do processo para analisar. Veja, temos 3 votos, 11 anos e 8 meses, 7 anos e 5 meses, 5 anos e 10 meses. O desembargador Edson tinha voltado por 7 anos e 11 meses, ele pode voltar agora por 5 anos e 5 meses. Agora veja, se o desembargador Edson trouxer um voto denso, um voto de, assim, confiante, que mude a posição dos outros desembargadores, a situação pode mudar completamente. Porque se baixarmos a pena para 7 anos e 11 meses, aí, na verdade, haverá um desfecho muito melhor para os deputados estaduais, que não seria o desfecho que está posto hoje. Então, acho que toda cautela é necessária, é razoável. Foi de muito bom grado o desembargador pedir vista do processo, porque estamos definindo vidas e tem que ter cautela. Até porque, Ricardo, existe uma questão, essa dosimetria, ela define se é em regime fechado, que esse réu ele vai cumprir pena, ou no semiaberto. E se essa pena for para o semiaberto, aqui em Sergipe não existe um presídio adequado para que essas pessoas cumpram a pena em regime semiaberto, ou seja, elas vão cumprir essa decisão, essa condenação, mas em liberdade. O que a gente entende é que a defesa está buscando justamente isso, né? O entendimento da defesa sempre é, na verdade, o melhor para o seu cliente. Já houve a condenação, devemos
decorrer as cortes superiores, naturalmente, entendemos que há vários vícios no processo, há coisas a serem analisadas no futuro, que pode trazer toda a anulação desse processo também. Observe a Operação Navalha. Depois de quase 5, 6 anos, a operação foi toda anulada. Nesse processo, tem vícios tão substanciais, tão críveis, quanto a Operação Navalha, que serão observados no STJ. Não agora. Então, por que aprender agora? Espere o recurso. Analise. As pessoas precisam entender, o cidadão brasileiro precisa entender, na verdade, que a justiça às vezes erra, e erra feio. E quando erra, não tem mais volta. Porque você prende um cidadão desse, que estava preso 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no cárcere, quando ele sai de lá, a vida dele acabou. Imagine um ex-deputado estadual preso com latrocínio, com homicídio, com traficante, com estuprador. Pelo amor de Deus. Vamos analisar com calma, cautela, eu peço cautela, paciência. Walter, muito obrigada pelas suas explicações. Outro assunto também, Ricardo, que foi debatido hoje foi a questão do IPTU, né, que mexe aí com a vida dos aracajuanos, né, de milhares de pessoas, que também não houve uma definição. Quem está aqui conosco é o advogado do PSB, que é um dos autores também desses embargos declaratórios. O que foi o entendimento hoje aqui dos desembargadores para deixar para uma próxima sessão essa definição? Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu foi o seguinte, o desembargador Alberto, ele tinha trazido uma questão de ordem no julgamento anterior, arguindo que o município ele não teria legitimidade para entrar com os embargos de declaração. O município entrou com 4 embargos de declaração, que na verdade esses recursos teriam que ser assinados pelo prefeito, além do procurador. E aí, hoje, o desembargador Cesário analisou essa questão, acolheu a questão de ordem do desembargador Alberto, e a Corte também depois também acolheu por maioria isso, e foi dado o prazo para que o prefeito de Aracaju assine os embargos de declaração da prefeitura no prazo de 48 horas. Agora, a pergunta que fica, caso, né, a Procuradoria não consiga entrar em contato com o prefeito, porque o procurador que estava aqui durante a sessão, nós acompanhamos, ele falou dessa dificuldade que poderia até a próxima sessão não ter acesso ao prefeito para que ele faça essas assinaturas, ou seja, essa questão ficaria para o ano que vem e o IPTU seria aplicado da forma como está hoje. A gente espera, sinceramente, que o prefeito assine esses embargos de declaração nessa semana ainda, ou até o início da próxima semana, para que os desembargadores possam apreciar todos os embargos de declaração que estão pendentes aí na próxima quarta-feira, que, como você bem disse, é a última sessão do Pleno. Então, eu acredito que dará tempo do prefeito assinar os embargos de declaração e eles serem apreciados na próxima semana. Mas, em caso de não serem apreciados, a princípio, sim, o IPTU do próximo ano seria devido com base no valor que foi pago em 2018. E aí essa questão continua aqui na Justiça, né? Isso, vai continuar aqui, daí seria julgado ano que vem, assim que o prefeito assinasse os embargos de declaração e esse processo fosse reincluído na pauta de julgamento. Mas eu tenho esperança que isso vai ser trazido na próxima semana ainda, para finalizar essa questão do IPTU, esse ano ainda. Doutor Matheus, muito obrigado pelos esclarecimentos. Pois é, né, Ricardo? Pelo que a gente está vendo, desenhar aqui, né, do que está acontecendo, provavelmente esses julgamentos podem ser que fiquem para o próximo ano. Principalmente com relação ao IPTU, é ruim para a sociedade, né, porque todo mundo quer uma definição, quer saber como é que vai pagar o IPTU agora em janeiro, né? E se não houver uma definição agora, na próxima sessão do Pleno, marcada para o dia 19, o IPTU vai ser aplicado da forma como está, e aí posteriormente, se depois houver alguma mudança no que foi feito, aí fica aquela questão, vai ter que pagar do jeito que está, vai ter que devolver para quem pagou, aí fica mais complicado, né? Pois é, Sara Medeiros, o pessoal aqui já está chamando você da repórter que vai para esses julgamentos que nunca acontecem, nunca terminam, mas a gente espera que aconteçam na próxima semana. Tanto esses embargos declaratórios das subvenções, não é possível que tem tanto processo assim para ler, e a questão do IPTU, as pessoas querem saber. Isso vai ser definido este ano, né, Sara? Mas se não for, você vai acompanhar com certeza na próxima semana. Sim ou não, Sara? Vamos sim acompanhar. Eu acho que a gente vai ter que trazer aí um colírio, né? Porque é muita gente pedindo aí vista. Vamos trazer um colírio para melhorar aí a visão aí desses desembargadores, porque realmente fica essa novela, né, com vários capítulos e sem um final. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo, direto do Tribunal de Justiça de Sergipe, acompanhando esse caso. A gente vai sempre acompanhar, a gente brinca assim, mas a gente espera que se resolva logo. Porque o telespectador que está em casa, meu Deus, de novo, por que não resolve isso logo? A questão do IPTU ainda é relacionada ao bolso das pessoas. Vamos ver se a gente resolve, se os desembargadores conseguem resolver isso logo, para que Sara Medeiros possa entrar ao vivo na próxima semana, trazendo alguma notícia efetiva para a gente.